O livro vive. Bom, vamos lá. Gente. Continuando o livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, que nos foi presenteado pelo Espírito Patrícia, eles comentavam sobre reveses que acontecem, né, no processo de reencarne de espírito, que se sentem confusos ou envolvidos em situações que geram remorso, bem ao estilo das leis, né, de karma, de ação e reação. E se discutiu muito, né, sobre a necessidade ou não de espíritos reencarnarem com problemas de saúde, com dificuldades específicas. E continuando, vou pegar aqui, se eu voltar só aqui, é a resposta, eu vou voltar para a pergunta. Os sofrimentos são sempre reações, indagou Glória. Como já foi dito, não. Ao pararmos, não querendo progredir, a dor pode nos impulsionar ao progresso. São muitas as vezes em que o sofrimento nos faz voltar ao Pai amoroso, a uma religião, à modificação interior. Chegou ao término esse assunto tão fascinante. Tinha algumas horas livres. Fui visitar vovó e amigos. Lenita estava à minha espera na escola. Abraçamo-nos carinhosamente. Foi comigo à casa de vovó. Que bom rever amigo. Vovó e suas amigas me receberam com alegria. Conversamos animadas. Fui também ver minhas violetas. Estavam lindas e floridas. Como é bom ser amada desta forma. Ser lembrada com carinho pelos entes queridos e deles receber incentivo. Estávamos ligados pelo amor verdadeiro, sem egoísmo. As violetas eram o símbolo deste carinho. Beijei suas florzinhas coloridas e mandei um pensamento de gratidão à minha mãe. Falei entusiasmada do curso, contei-lhes detalhes. Vovó comentou. Ah, Patrícia, se todos fossem como você, se todos os que desencarnam pensassem e agissem como você, a Terra seria um planeta de regeneração, completei brincando. Passei momentos agradáveis entre amigos. Capítulo 11, loucura. Me chama a atenção, né, esse final do capítulo, ela descrevendo uma vida normal, né, para a gente, né? Foi para a escola, terminou a aula, vai visitar a avó, e isso, de certa forma, dá uma tranquilidade, mesmo que os nossos medos, os nossos anseios, às vezes nos despertem um pouco de tensão, mas você ouvir uma história dessa, né? Ah, você está aí, você é um espírito, está no mundo espiritual, o que você vai fazer hoje? Ah, sair do meu curso, vou rever minha avó, vou ver meus amigos, vou estar com as pessoas que me fazem bem. É engraçado, mas isso é tão humano. E assim, me deixa numa alegria inexplicável. Parece que nessas horas você entende que a vida continua de fato, que morte é simplesmente um vocábulo no dicionário, mas que para a gente não significa absolutamente nada.
Capítulo 11. Loucura. Impressionante, realmente fascinante, é o cérebro humano, residência central da alma, arquivo do nosso passado, nascedouro de toda a criatividade humana, sede de toda a felicidade e alegria, quando isento de conflito. Quer dizer, o cérebro é uma maravilha quando está tudo bem na nossa cabecinha. Quando não está tudo bem, as coisas já não funcionam tão harmoniosamente. E essa atribuição, né, dada pelos encarnados ao cérebro é o que já fez muitos pesquisadores e cientistas procurar a origem da alma, do pensamento, quando vai dissecar, né, cadáveres de pessoas que já desencarnaram no cérebro. Para a gente pode parecer estranho, mas realmente eles tentam achar ali um órgão específico que seja a casa da alma, seja o pensamento, a vontade e todas as atribuições da inteligência. E como é difícil para muitos deles, ao não encontrarem, aceitar que a verdade é mais simples do que isso. Nenhum desses atributos que se busca nas pesquisas aqui na Terra pode ser encontrado no que é material. Mas a coisa evolui, a coisa continua, né? Um dia, talvez. Mas a maioria de nós não faz outra coisa senão deteriorar a capacidade mental, através da deturpação das forças e energias que recebe da bondade divina. É um fato corriqueiro, que muito pouco nos chama a atenção. E quando chegamos a vê-lo acontecendo com nossos irmãos, procuramos as causas dessas infelicidades e dores em agentes externos, como as anomalias físicas ou na ignorância de nossos irmãos obsessores. Dificilmente paramos para pensar que o caminhar da natureza cósmica é no sentido do aperfeiçoamento de todas as suas manifestações, incluindo também o homem. Mas quase nunca o homem olha para dentro de si e reconhece em si mesmo que reside a fonte de seus próprios males e infortúnios. Meditando sobre esses fatos, iniciei a aula teórica em que estudávamos o cérebro humano. Vimos que o cérebro físico é idêntico ao perispiritual. Numa aula difícil, estudamos as partes do cérebro e seus respectivos nomes. Montamos um cérebro de plástico para termos a real ideia de como é formado. Impressionante, maravilhoso é o cérebro humano. Aprendemos os nomes complicados das doenças que o atingem e seus sintomas. Vimos filmes sobre doenças mentais e também sobre doentes. Estudamos e vimos a loucura sem a obsessão. O motivo por que a obsessão é a causa de muitas doenças e loucuras estudaremos posteriormente. Aqui é interessante, né, a gente ressaltar, né? Vimos a loucura sem obsessão. Porque muitas vezes a gente acha que aquela pessoa que a gente conhece ou tem conhecimento da sua existência, que tem desequilíbrio, que tem dificuldades, está sempre relacionado, muitas vezes, com obsessão. E não. Não é tudo que dá errado porque um espírito veio tentar atrapalhar o nosso caminho. Não é porque todo doente psiquiátrico está assim porque
é vítima de obsessores ferrenhos e cruéis. Não. Como ele fala no parágrafo acima, que a gente vai entender muito bem, que está relacionado ao que a gente, de fato, deseja, a nossa sintonia, as nossas desarmonias, os nossos desequilíbrios, são muitas vezes acontecimentos causados pelas nossas próprias ideias, pelas nossas próprias vontades. Mas como a gente não tem a humildade e a coragem de assumir isso, é mais fácil e mais frequente que a gente arrume uma causa externa. Por isso é tão comum as pessoas, quando não conseguem fazer alguma coisa, quando algo dá errado, botar a culpa em alguém. Porque se não botar a culpa em alguém, ele tem que admitir que ele foi o culpado. Existem os casos de desarmonia, de desequilíbrio. Silvio, dá licença. Eu só queria falar uma coisa que eu achei interessante. O que é que ela fala aqui? Nós sabemos a Patrícia, né? E também nós sabemos que André Luiz era médico na Terra. Então, o livro que nós estamos lendo na terça-feira tem aqueles termos genéticos do embrião, sabe? Embriologia, todos esses nomes que a gente conhece. E ela aqui é uma pessoa simples, normal. Olha só o que ela fala aqui. Meditando sobre esses fatos, iniciei a aula teórica onde estudamos o cérebro humano. Vimos que o cérebro físico é idêntico ao perispiritual. Em uma aula difícil, estudamos as partes do cérebro e seus respectivos nomes. Montamos, ou seja, ela estava aprendendo e não tem a dificuldade. Isso que é legal, pessoal. A dificuldade, quando a gente está na matéria, o nosso cérebro fica reduzido. Um dos primeiros fatores que eu tive quando eu estava no plano espiritual de desdobramento, eu fiquei assustado comigo mesmo, pelo meu cérebro. Vocês vão ter esse choque. Ela não fala aqui, mas é um choque que você absorve com maior facilidade e as coisas brotam. Eu estou te falando, quando é um exemplo, estou dando uma comparação com André Luiz e ela. Tu vê como ela começa a fazer, monta tudo. Parece que a coisa flui, eu não sei explicar. Sou eu que estou falando. Eu penso assim que o cérebro, a nossa matéria, ela retém esse conhecimento de tal forma que a gente fica tapado, que não sabe o que é o passado. Mas aqui o exemplo clássico dela é uma pessoa comum, como até você falou no capítulo anterior, ela foi visitar a mãe, foi ver lá como é bom como você e tal, e pronto. E tem acesso a tudo. Inclusive, ela está estudando o cérebro espiritual que a gente não tem nem acesso. É só isso que eu queria falar. Então, a gente viu que tem casos que não têm relação à obsessão e tem os casos relacionados com a obsessão. Continuando aqui, né, o motivo por que a obsessão é a causa de muitas doenças e loucuras, estudaremos posteriormente. As doenças mentais são quase todas de origem espiritual. De origem espiritual, pessoal, não quer dizer que sejam de origem externa, que outros espíritos causam. É apenas de origem espiritual. São os problemas que a gente traz já no espírito. Estão ligadas a um passado cheio de erros. Muitos doentes recordam total ou parcialmente, de forma confusa, existências anteriores e perturbam o cérebro, que predispõe a adoecer pelas muitas maldades que fizeram. Não consegue se equilibrar. Recordações do passado não prejudicam pessoas equilibradas e que já quitaram suas dívidas ou karma negativo. Aí eu lembro da Diva comentando essa parte, né? Da não lembrança das coisas que a gente pode já ter cometido dos nossos deslizes. Porque se aqui na Terra, com coisas mais corriqueiras e talvez mais simples, a gente às vezes se desarmoniza, se desequilibra, se angustia, quando percebe que
tomou uma atitude que não deveria ter tomado, ou falou algo que não era para ter falado. Imagina se a gente consegue lembrar, mesmo que parcialmente, de alguma atrocidade realmente que a gente cometeu. Será que a gente conseguiria ficar equilibrado com aquela lembrança? Então, aí eu lembro até aquela que chamou tanta atenção da diva, né? A pessoa que pediu para encarnar para não ficar se lembrando dos seus problemas. Então, isso uma dificuldade que nos aflige o tempo todo, não só aqui, como lá também. E a gente precisa trabalhar essa forma de lidar com essas lembranças, aprender a entender, a construir algo positivo em cima disso. Por isso, ele diz que as pessoas equilibradas, que já quitaram suas dívidas, ou o karma negativo, não são afetadas por essas lembranças. É porque eles se conscientizaram, eles conseguiram entender o processo que aquilo envolvia, o porquê eles fizeram aquilo, as consequências, souberam lidar com as consequências que foram expostos por causa daquilo e estão em paz. E isso acontece com todos nós aqui em relação a algumas coisas e as outras não. E conforme a gente for aprendendo, for crescendo, for aumentando a nossa capacidade de entendimento, isso tende a aumentar também. Cada vez mais situações vão parar de nos afetar, porque a gente entende o processo, a gente entende o que aconteceu, a gente entende o que fez, entende o que a gente teve que passar por causa disso ou não. Isso faz parte de cada passo que a gente dá. Silvio, dá licença. O Diga. que acontece? Isso que você está falando, Edinho, está falando e que ela está escrito aqui que eu vou ler, tá? Pegando esse gancho de vocês aí. Muitos doentes recordam total ou parcialmente, de forma confusa, existências anteriores e perturba o cérebro, que perturba o cérebro. Tudo bem. Eu conheci uma pessoa no lugar que eu frequentava, o nome dela era Maria das Dores. Ela até faleceu, para tu ver, Maria das Dores. Ela era praticamente cega. Ela não enxergava nada, ela enxergava vulto das pessoas. E como eu tinha essas visões que vocês sabem, eu conversava muito com ela, assim que eu contava para as pessoas mais próximas do lugar que eu estava, né? E ela começou a fazer revelações. E ela, qual é a revelação que ela fazia? Que ela via justamente isso, via constantemente eles esquartejando corpos dos inimigos, sabe? Dessas barbaridades que a gente já sabe. Então, como ela está falando aqui, muitos doentes recordam total ou parcialmente de formas confusas existências anteriores. É o caso dela. Além dela ser quase que cega, só via vulto, ela também tinha as imagens dos esquartejamentos que ela praticou. É isso só que eu queria falar. Agora, imagina você conviver com uma lembrança dessa todo dia. Mas sabe o que é uma coisa de Deus é tão fantástico? Porque isso aí era quando ela estava dormindo, que via sonho, entendeu? O problema dela é que ela não via, ela só via vulto, entendeu? Então, quer dizer, vamos raciocinar, pessoal. Se você não enxerga, eu não sei como é que é o mundo do cego. Vamos fazer, você enxerga preto, escuridão. Agora, se você enxerga vulto, você fica com ânsia de querer enxergar e não enxerga. Vamos raciocinar? Eu acho que é mais complicado, assim, em termos de sofrimento, é você ter essa visão como a Maria das Dores tinha. Ela não conseguia enxergar nada. Simplesmente isso, ela só via vulto em tudo. Então, imagina a situação desesperadora que não é, é só isso. Tivemos uma aula interessante, na qual aprendemos a nos concentrar em outras mentes e saber o que estão pensando ou o que está se passando. Aprendemos para ajudar. Só podemos ler com a permissão de quem estamos pesquisando, ou quando este está muito necessitado de ajuda.
a mente perturbada é fácil de ler, porque seus pensamentos estão fixos em determinado assunto. Claro que só com estas aulas não iríamos sair lendo pensamentos, mas era o início. Para desenvolver esse processo com perfeição, leva-se tempo e é necessário prática. Esse estudo serviria apenas para ler os pensamentos dos doentes e ajudá-los. Temos que nos concentrar na mente do outro, e o que ele pensa vem à nossa mente. No começo, víamos de forma incerta, pedaços somente. Depois, com o treino, fomos nos aperfeiçoando. De desencarnado para desencarnado, é mais fácil, pois aprendi a ler a mente desencarnada. Depois aprendi a ler a mente. Mas só faço isso para uma ajuda, nunca por curiosidade. Depois, como já disse, a mente perturbada é mais fácil. Em doentes mentais, os pensamentos são sempre muito profundos. Na aula prática, Eu me lembrei, sabe quem? Da diva que tinha pavor da médium que lia os pensamentos. Você lembra que ela falou disso? Isso é uma aula muito interessante, é só isso. Verdade. Eu realmente, assim, essa questão de ler pensamentos, mas aí eu pensei aqui, já pensou também alguém que conseguisse ler pensamentos direto de todo mundo? O quanto também seria angustiante você ter a noção dos pensamentos de cada um, porque pensamento é uma coisa meio maluca, né? Uma hora você está pensando nisso, daqui a pouco você pensa noutra, depois noutra, e daqui a pouco você pensa uma coisa boa, uma coisa ruim, e aí você se assusta com a coisa ruim que você pensou, e alguém está conectado com você dentro desse burburinho que deve ser, também deve ser outra coisa ruim de ser experienciado, né? Quando se é desse jeito como ela é, né, de trabalho e tudo, mas deve ser angustiante também você ver os pensamentos dolorosos dos outros, né? Deve ser difícil também. isso é engraçado, isso me lembrou, só para encerrar aqui, tem um filme, né, que é com Jim Carrey, né, que ele vira Deus. Né, e tem justamente isso, quando ele vira Deus, ele começa a ouvir as orações, os pensamentos de todo mundo, e ele começa a ficar desesperado, quase enlouquecer. Você falando, eu estava lembrando dessa cena. Ele começa a ouvir vozes, ouvir todo mundo ao mesmo tempo, ele vai enlouquecendo. Aí estava você falando, eu pensando, imagina se você estivesse lendo a mente de todo mundo, teria um motivo de perturbação e de loucura também, né? Porque você começaria a perder a própria identidade, daqui a pouco você não saberia mais o que era você pensando, o que era pensamento dos outros. Como isso também tem que ser cuidadoso, né? E como eles falam tudo, né, que a gente vai aprendendo, vai vendo, tem que ter uma utilidade. Se não tiver uma utilidade, não tem para que usar. Isso serve para tudo que a gente aprender na nossa vida. Com licença, eu estou aproveitando aqui que eu já estou tenho que me afastar aqui. Agora, só rapidinho. Por isso que está no curso. Pegando esse gancho que a Diva acabou de falar, nós somos preparados. A gente vai entrar nisso tudo que vocês estão falando aí. Por isso que nós somos preparados. Ela está no curso para aprender isso. Um beijão para vocês. Até amanhã. Obrigado por esse momento. Mas é exatamente isso. Não é porque a gente sabe que tem que sair usando. A gente usa aquilo que precisa ser usado na hora certa, para o momento certo. Vamos para a nossa segunda parte.